Então, como eu falei no início do vídeo, hoje eu estou aqui para falar da minha experiência como mãe de menino. Porque eu sou mãe de um menino, graças a Deus, eu sou mãe de um menino. Meu filho hoje tem 8 anos de idade, assim, quando eu soube que eu estava grávida, nós ficamos, assim, muito felizes, eu, meu esposo, toda a minha família, porque era uma coisa que a gente esperava há um certo tempo, digamos, diga-se de passagem, né? Então, assim, quando veio, veio mesmo, graças a Deus. E assim, meu filho, ele é uma criança muito boa, muito maravilhosa. Ele é uma criança muito peralta, muito bagunceira. Ele também tem muita energia, mas ele, assim, ele tem mais qualidades. Eu não digo nem que essas outras coisas sejam defeitos, porque ele é criança. Criança, ela tem um jeito peculiar de ser, e com ele não seria diferente, né? Então, assim, por que eu vim gravar esse vídeo? Porque às vezes, eu como mãe, olha, tudo que eu falar aqui, eu tô falando por mim, eu não tô falando por ninguém. Às vezes eu me pego pensando assim, será que eu realmente tô fazendo a coisa certa? Será que realmente eu tô indo pelo caminho certo de ser mãe? Então, eu acho que são dúvidas e medos que a maioria das mães, se não todas, tem. Porque, assim, às vezes, o que acontece? A gente está lidando com outro ser humano. E a gente ouve muito que lidar com o ser humano é difícil, né? Que lidar com o ser humano é muito difícil. Mas também pode ser muito prazeroso, porque a gente tá ali formando um cidadão, né? Então, você tem a chance de fazer tudo de bom. E aí a gente pega, eu tô mexendo aqui nas minhas coisas, só um instantinho. Então, assim, a gente às vezes se pega pensando se a gente realmente tá fazendo a coisa certa. Eu, pelo menos, me pego com esse tipo de pensamento. Será que eu tô mesmo fazendo a coisa certa? Mas aí, o que acontece? Criar uma criança não tem uma fórmula. Criar uma criança, criar o seu filho, não é alguma coisa que você que vem ali, que a criança nasce junto com ele, o médico te entrega um manual de instrução. Não é assim. No meu entender, eu penso assim, que a criança, quando ela nasce, a vida dela é um livro. Um livro com infinitas páginas pra gente fazer o quê? Começar a escrever uma nova história. Só que ele não vai escrever sozinho. Ele precisa da sua participação para poder fazer, para poder se tornar um ser humano cada vez melhor. Então você tem que estar disposto a ajudar aquela pessoa a se formar. Se você você acha assim, mas nossa, eu não tô preparada para ser mãe. Gente, meu filho foi planejado, eu tive meu filho, eu ia fazer 27 anos e assim, eu não tava preparada. Antes de eu tê-lo, eu imaginei, nossa, agora sim, pau. Nossa, moleque, tô preparada para ser mãe. Mentira, gente, a gente nunca está, isso eu percebi, a gente nunca está preparada para ser mãe, porque é um aprendizado diário, educar é uma tarefa diária, e outra, você não educa para hoje, você educa a longo prazo, para ver o resultado a longo prazo, é como se fosse um investimento a longo prazo. E é um investimento que você está investindo numa pessoa que depois ele vai dar retorno, não é para você, ele vai dar retorno para a sociedade. Então, se você prepara a criança, não é para ela viver na sua bolha, nem na sua casinha de vidro, é para ele viver nesse mundo. E aí é claro que a gente quer que ele viva da melhor forma possível. Eu procuro sempre ensinar para o meu filho, nós aqui em casa, eu e meu esposo, nós procuramos sempre ensinar para o nosso filho que ele precisa ter muito respeito pelas pessoas. E para a gente ensiná-lo isso, né, a gente usa a forma, qual é a forma que a gente usa? É de sempre mostrar que ele pode se colocar no lugar do outro. Você quer que
que o outro faça com você isso que você está fazendo? Você acha que se fosse com você, você iria gostar? Você queria que fizessem isso com você? Então, assim, se coloque no lugar dele para ver se você iria se sentir bem. Então é assim que a gente procura fazer. Aí vai ter gente que vai dizer assim, mas teu filho não é perfeito. Claro que não. Ele é meu filho. Ele não é Jesus Cristo, ele não é Deus, ele é o meu filho. Se eu não sou perfeita, porque ele será? Não existe ser humano perfeito. O que existe é a gente aprender a lidar com as diferenças e a gente saber viver com os outros independente daquilo que a gente gosta ou que a gente não concorda. Porque uma vez que você vive em sociedade, você tem que aprender a fazer a ter essa postura de respeitar o próximo, de respeitar o lugar do outro. Então é isso que eu procuro passar para ele, que ele não vai viver num mundo sozinho, que ele vai se deparar com todos os tipos de pessoas e que ele precisa estar preparado para respeitar todos os tipos de pessoas, para respeitar e ser respeitado também. Então, assim, essa questão, será que eu estou fazendo certo? Me acompanha desde sempre e continuará me acompanhando. Mas tem certas coisas que eu vejo que eu já fiz certo. Então, ele já me dá alguns retornos, né? Coisas que eu ensinei lá no início da vidinha dele. Hoje, ele já me mostra que valeu a pena eu ter ensinado, né? Nós termos ensinado. Então, assim, procura sempre entender que você não vai educar seu filho para hoje. Você vai educar seu filho para um futuro. E esse futuro pode não ser tão perto, pode ser um futuro distante, mas que você precisa pensar que vai valer a pena. Então é isso que eu faço. Hoje eu me sinto assim, eu me sinto realizada em ser mãe dele, mas eu ainda tenho um longo caminho pela frente, porque ele ainda é uma criança. E eu não penso em ter outro filho, porque eu já tenho 2. Porque muitas pessoas que me conhecem me questionam sobre isso. Falam assim, mas Pri, tu não quer ter outro filho? Pri, será que não era bom tu fazer uma menininha? Gente, para. Se fosse para eu ter outro filho, eu acredito que ele já estaria aqui, porque o meu primeiro filho tem 8 anos. E outra, eu já tenho 2 filhos, porque quem me conhece também sabe que eu tenho um enteado, que é o Vitor, que ele tem 19 anos, e eu tenho o Vinícius, o Jorge Vinícius, que é o meu filho, que tem 8 anos, o meu filho biológico. Então, assim, o que acontece? O Vitor, ele é um adolescente especial, porque ele tem paralisia cerebral. Então, ele sempre vai ser um bebê, né? Os cuidados que a gente tem com ele hoje são os mesmos que nós tínhamos há 10, 20, 15 anos atrás. O Vinícius vai crescendo, vai criando independência, mas o Vitor continua do mesmo jeito. Então, ele sempre vai ser o nosso filho caçula, né? Uma espécie de filho caçula. E o que eu quero? E o que eu procuro? O que a gente procura fazer? Cultivar o amor que um sente pelo outro. Porque se um dia nós chegarmos a faltar, nenhum dos dois estará só, um terá o outro, né? Lógico assim, que sempre, de certo modo, é o que a gente pensa, o Vitor sempre terá o Vinícius, mas não é uma via de mão dupla, porque o cuidado que o Vinícius sempre terá com o Vitor não terá com ele, porque ele sempre vai precisar de cuidados, né? Então assim, por isso que a nossa família, eu acredito que a nossa família já seja completa, porque nós já temos nossos 2 filhos. Então, assim, é um prazer muito grande para mim ser mãe dessas crianças. É um dos pontos da minha vida em que eu me realizo todos os dias, onde eu me sinto feliz. É deles que eu tiro força para viver, que eu tiro força para vencer, que eu tiro força para acordar, para vencer as minhas tristezas, as minhas dificuldades. Tudo parte deles 2. Da minha família, né? Meu esposo, meus filhos e a minha família que sempre esteve por trás de mim, por trás de tudo. Então, assim,
Hoje, ser mãe, a gente vê que tá cada dia mais difícil. Por quê? Porque a gente não pode mais soltar nossos filhos para brincarem na rua como a gente brincou. Porque a gente precisa, é uma questão de segurança você manter o seu filho dentro de casa, por mais que você não queira. Mas é uma necessidade. Então, assim, tudo se torna mais difícil, as crianças se tornam mais, né, a energia aflora mais, porque não tem como gastar, elas ficam mais sedentárias, elas também é outra realidade, né? Assim, às vezes a gente se pega pensando, nossa, poxa, mas é tão ruim, né? Realmente é ruim, porque a criança fica muito limitada. Então você tem que fazer ali do seu espaço meio que um playground, um espaço assim, um parque de diversões, porque senão seu filho vai morrer de tédio, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, hoje, elas não admitem que seus filhos toquem num celular, num tablet, porque, não sei o que. Eu não sei, gente, eu acho assim que a gente também tem que acompanhar as coisas. Por exemplo, meu filho, ele tem celular. Quando ele quer assistir alguma coisa, eu sempre me disponho a estar ali ao lado dele para saber o que ele está assistindo. Quando ele quer baixar algum joguinho, ele sempre vem me mostrar, eu sempre procuro saber. Às vezes é um jogo que eu não conheço, porque eu não entendo de jogo, eu não vou mentir, eu não entendo de jogo, então eu deixo ele baixar. Quando ele tá baixando, quando ele tá jogando, eu vou lá para perto dele e verifico se aquele realmente vale a pena para ele. Senão eu falo, ó, isso aqui não é legal para você, tire isso, em outro momento talvez, quem sabe, você possa jogar com ele. Mas eu não impeço ele de jogar, mas eu sempre me disponho a estar acompanhando. Então, assim, não é você pegar o celular e entregar para a criança e deixar ela para lá, não. Você pode juntar, você pode estar ali presente nesse momento, entendeu? Aí você deixa a criança, você conhece a família do coleguinha dele que você confia, deixa ele ir brincar. É assim que eu tô tentando fazer, deixar brincar, trazer coleguinha para casa. Então, assim, são coisas que a gente procura fazer para manter o nosso filho vivo, né? Para não manter ele num tédio. Então, assim, o meu filho, como eu já falei, ele é muito elétrico, ele tem muita energia. Eu sou uma pessoa, assim, mais parada, eu sou mais calma. O pai dele não, o pai dele já meio que acompanha o pique dele. Só que eu deixo de ficar com ele, eu deixo de brincar com ele? Não, o que que acontece? O pai dele brinca com ele de tudo, de luta, de porrada, de peia, de bola, de joga pra cima, vai pra baixo. Eu não aguento isso, gente, eu não tenho um pique pra isso. Mas o que que eu faço? Vamos assistir um filme junto, vamos assistir um desenho junto, vamos brincar de massinha, vamos montar um quebra-cabeça, vamos recortar, vamos colar, vamos... Então, assim... Eu deixo de estar perto? Não, eu não deixo de estar perto. E você também não deveria deixar. Então, tudo tem que ter um limite, tudo tem que ter, você tem sempre que dosar. Ah, mas eu não quero que ele toque no tablet. Beleza, o filho é teu. Então, procure estar com ele de outra forma. O importante não é ele ter um tablet ou ter um celular ou não ter. O importante é você se manter presente na vida do seu filho. Eu procuro manter muito a minha presença na vida do meu filho. Tanto é que quando eu tô com algum problema, que eu tô triste por algum motivo, eu sempre me afasto. E ele sente isso. Toda vez que eu sinto que eu tenho algum problema, ele me dá retorno lá na escola, a professora dele me ligando, porque ele deu problema lá. Então ele sente quando eu me afasto. Por quê? Porque a gente sempre é muito junto. Então eu vejo que, assim, por um lado é bom, mas por outro não é. Porque é bom, porque a gente sabe que um tem ao outro, a gente é muito companheiro um do outro. Mas ele sofre, né, por tabela. Quando eu sofro, ele sofre também. Então, assim, é uma coisa muito complicada, mas também eu não sei explicar o que é, não. Só que, assim, no tudo, né, com tudo, eu amo ser mãe dele, eu amo ser madrasta, então eu gosto deles, a minha vida é por eles, e assim, é algo que me dá realmente muito prazer, e eu espero que dê esse mesmo prazer para você. E eu espero também que, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar comigo sobre esse assunto, que você comente aí embaixo. Que você comente, se você gostar desse tipo de vídeo, que você comente aí e diga, grava mesmo, acho legal. Eu acho legal a gente ter esse tipo de discussão. Porque às vezes a gente não tem isso, né? Não tem, assim, tem quantas mães...
tem muita dificuldade. Na realidade, nós mães, nós passamos por muitas dificuldades, porque a nossa cabeça é uma máquina cheia de engrenagem que não para no que diz respeito aos nossos pensamentos em relação aos nossos filhos. Então, se você tiver mais alguma coisinha para falar para mim, para me ajudar, ou que eu possa ajudar, faz tudo, comenta tudo aí embaixo, tá? No mais, eu espero que vocês fiquem com Deus. Um beijo bem grande e até a próxima.